Lá vai eu tocar em assunto polêmico de novo. E antes de começar esse vídeo aqui, um recadinho bem rápido. Gente, se vocês não me seguem no Instagram, corre e me sigam, porque eu tô fazendo pelo menos uma live toda semana, onde eu dou dicas de intercâmbio, dicas de inglês e tô fazendo até mesmo aulas de vocabulário por lá. Então, corre e me segue. E claro, se você gosta do conteúdo desse canal, já vai deixando o seu like, beleza? Antes do vídeo começar, porque eu sei que quem é fã de verdade, quem gosta do canal, já vai deixando o like antes. Então, é isso, bora pro vídeo. What's up guys, how you doing? I hope you're good. Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo. E sim, o assunto desse vídeo é um pouquinho delicado. Eu sei que eu demorei pra falar sobre aqui no canal, mas não é um assunto que eu simplesmente poderia ignorar. Depois que eu vi que vocês realmente têm interesse pelo assunto e vocês querem saber, eu decidi contar uma história que aconteceu comigo, muito próxima de mim, que por muito tempo eu tinha tomado a decisão de não trazer pro canal, pra não expor as pessoas. E depois de eu pensar muito, afinal já fazem quase 3 anos que eu fiz meu primeiro intercâmbio, eu decidi contar pra vocês essa história. Assim, gente, uma coisa que eu aprendi, eu acho que eu quero passar pra vocês o seu intercâmbio ele não começa quando você embarca pro intercâmbio, quando você entra no avião e chega na cidade. O seu intercâmbio começa quando você toma a decisão de fazer intercâmbio. Por que eu tô falando isso? Vocês vão saber mais pra frente, então fica até o final do vídeo que vocês vão compreender o que eu tô querendo dizer. Bom, então vamos lá. Desde a primeira vez que eu tinha colocado intercâmbio na minha cabeça, eu já tinha descoberto o quesito homestay, host family, e eu já tava enlouquecido com isso, e já tinha tomado a decisão que eu ia ficar numa homestay, numa host family. Bom, beleza, chegou o dia, embarquei, fui pra Toronto. E eu fui muito bem recebido, a minha host mom foi um amor de pessoa. Ela me recebeu assim de braços abertos, era 5 horas da manhã e ela trabalha a semana inteira, era um sábado e ela mesmo assim levantou pra ir me receber, pra me abraçar, pra falar bem-vindo, aqui é seu quarto, aqui é o banheiro, enfim. Foi incrível, porque tem muitas host families que não fazem isso, você chega e a porta tá aberta e você se vira. Conforme o tempo foi passando, eu fui conhecendo mais a família e aos poucos eu fui me adaptando com a rotina e com as pessoas dentro da casa, que era eu, ela, o filho dela e o outro estudante na Venezuela, que não ia ficar por muito tempo, só ia ficar 3 semanas e depois ele iria para um apartamento privado dele, que ele alugou com amigos. Aí com o tempo, e como eu já estava mais acostumado, já fui conhecendo as pessoas que frequentavam a casa. E conheci o irmão dela, que morava, se não me engano, 2 ruas pra frente da casa dela. E todos os dias ele vinha na casa dela e pegava a Molly, que era a cachorrinha, e levava ela pra passear à noite com o cachorro dele. E toda sexta-feira ele vinha com um rapaz pra jogar baralho com ela. Então eles sentavam na mesa, comiam um monte de coisa e jogava baralho. E acabei conhecendo também o melhor amigo do filho da minha host mom, ou seja, meu host brother, que morava lá com nós. E normalmente saía o filho dela com a namorada dele, e mais o melhor amigo dele e mais um menino. E eu cheguei até a sair junto com eles e ir numa festa, porque eu realmente fiquei muito amigo deles. Aí foi passando os dias, bateu a curiosidade, eu perguntei assim por acaso, depois da janta pra minha host mom, quem eram essas pessoas que vinham com o irmão dela, ou seja, quem era o rapaz que vinha com o irmão dela toda sexta-feira pra jogar, e quem era aquele menino que vinha junto com o melhor amigo do meu host brother. E a minha host mom, com toda a educação do mundo, porque ela era muito educada, ela me respondeu: esse rapaz que vem junto com o meu irmão é marido deles, já são casados há mais de 10 anos. E o menino que vem como melhor amigo do meu filho é namorado dele. Mas o que isso tem a ver com preconceito? Agora eu vou contar pra vocês o que aconteceu logo depois. Como eu disse, o venezuelano que morava com a gente, ele foi embora da casa, ele foi morar num apartamento que ele alugou com os amigos da escola. E ele saiu e veio a minha host sister de outro país. E aos poucos eu fui ensinando ela, ajudando ela a se adaptar com a rotina que eu já tinha me adaptado. Mas eu nunca comentei das pessoas que frequentavam a casa. Mas eu nunca entrei em detalhes, porque eu falei, pô, uma hora ou outra ela vai acabar conhecendo, porque eles vivem aqui. Aí chegou no ponto onde rolou a história de preconceito, assim, na minha frente. E eu fiquei no meio do tiroteio e eu meio sem saber pra onde correr, sabe? Eu vou contar pra vocês como foi. Passou-se uns 3, 4 dias que ela tava lá e nós estávamos, depois da janta, assistindo o filme como a gente sempre fazia. Então, sentamos no sofá, colocamos um filme e começamos a assistir. Eu, minha host mom e minha host sister, os 3. Ela adorava quando a gente sentava pra assistir um filme e depois comentava sobre o filme. Porque ela ama filmes. Beleza. Como eu sempre fiz isso com ela todas as semanas, era a primeira vez que minha host sister ia fazer. A gente estava assistindo um filme que eu nem lembro qual que era, só sei que era um filme canadense, ou seja, era uma produção local. E em um momento do filme passou um beijo de 2 caras.
Pra mim tudo bem, pra minha host mom também tudo bem, mas a minha host sister soltou a frase clichê: isso não deveria estar passando na TV. Pode ser que tenham crianças assistindo ou idosos, e isso é muito, ela usou a palavra disgusting, ou seja, nojento. Juro que na hora que aconteceu aquilo, eu não pensei muito. Mas a única coisa que me veio na cabeça foi, a primeira, eu poderia tentar descontrair, tentar brincar um pouco, falar de outra coisa, tentar fugir do assunto, ajudar de alguma maneira a cagada que ela tinha feito. Ou 2, ficar quieto e deixar a bomba explodir. Qual opção eu escolhi? A 2, claro, porque eu pensei, pô, não fui eu que falei isso, não veio de mim, não é o que eu sinto, então eu não tenho que me intrometer. Naquele momento, tava claro na cara da minha host mom que ela se sentiu ofendida e que ficou pesado o clima, sabe? Mas a única coisa que eu fiz foi, levantei, fui, pisei na porta da cozinha, eu escutei a minha host mom levantando e sentando perto dela. Ela pegou na mão da minha host sister e falou: querida, uma coisa que eu tenho que comentar com você. Aqui no Canadá, nós temos uma política de diversidade muito forte. Aqui nós temos uma palavrinha chamada respeito e nós utilizamos ela todos os dias, todos os momentos. Aqui todo mundo é igual a todo mundo. Eu compreendo que você está vindo de outro país e você possa ter sido criada de uma maneira diferente. Aqui dentro eu compreendo isso e te respeito, mas eu peço, por favor, cuidado com o que você fala, porque aqui dentro da minha casa eu entendo porque eu sei que você não nasceu aqui, que você não teve a criação aqui. Mas fora dessa porta aqui, ela apontou para a porta da rua, ela falou: alguém se escutar você falando isso, pode se sentir ofendido. E se sentir ofendido, você vai responder por processo. E processos aqui não são baratos. Então, cuidado. Em nenhum momento a minha host mom foi mal educada. Mas estava claro que ela tinha se sentido ofendida e estava claro no tom de voz dela que ela estava dando um sermão. Como que eu fiquei nessa história? Avulso, porque não era comigo. Eu só participei porque eu tava ali. Então a única coisa que eu fiz foi sentar do lado dela para terminar de assistir o filme, para depois eu ir tomar um banho e dormir. E só. Aí chegamos no ponto onde você vai entender o que eu disse no começo desse vídeo, que o seu intercâmbio ele não começa quando você chega na cidade que você escolheu, e sim quando você pensou em intercâmbio. Porque, gente, quando você vai para fora do país para viver a experiência de morar com alguém fora do país, de ter a experiência da cultura do país, você já está saindo da sua cultura. E é você quem está indo para o país da pessoa. Então quem tem que se adaptar é você, não a pessoa se adaptar a você, entende? Ela tem que compreender as suas situações e as suas limitações e as suas vontades. Mas ao mesmo tempo você também tem a obrigação de conhecer aonde você está se colocando. Por isso o intercâmbio começa muito antes de você embarcar. A partir do momento em que você escolheu fazer um intercâmbio, escolheu a cidade, o país que você quer ir, estude sobre aquele país, estude sobre o local que você vai ficar, estude sobre a cultura, sobre os costumes, sobre tudo que você puder ter de informação antes de você chegar no local, vai ser importante para você não dar de frente com problemas assim, que poderiam ser simplesmente evitados. Então, voltando para a história, como é que ficou dali em diante? Ela ia ficar 3 meses na casa da minha host mom. Até onde eu sei, ela ficou apenas 1 mês e meio, porque eu saí antes. Porque acabou que ficou uma situação chata, que ela mesma criou, entende? A minha host mom, ela sempre foi um amor de pessoa, mas gente, a partir do momento em que alguém entra dentro da sua casa e ofende pessoas que você ama, não tem como você simplesmente ficar de boa com essa pessoa. Você aprende a aturar, mas aquele vínculo de amizade que você gostaria de ter criado, ele já não existe mais. Então, respondendo a pergunta, gente, existe preconceito no intercâmbio? Eu tenho certeza que sim. Vão acontecer sim casos, isso não tem como evitar. Preconceito existe em qualquer lugar do mundo. Infelizmente, ainda existe. Mas, respondendo outra pergunta, Marcos, você sofreu preconceito no Canadá, no seu intercâmbio? Nunca, em nenhuma das minhas 2 experiências no Canadá, eu sofri algum tipo de preconceito. Seja por ser negro, seja por ser brasileiro. Muito pelo contrário, toda vez que eu falava que eu era brasileiro, as pessoas abriam um sorriso enorme e vinham com um monte de perguntas pra mim. Então assim, eu não vivi nenhuma situação de preconceito comigo, mas vivi
essa que foi causada por um estrangeiro vivendo no país deles. Ah, Marcos, mas foi só uma opinião dela, ela, ou seja, é obrigada a ficar calada e não falar nada do que ela acha correto? Sim, eu compreendo que possa ter sido uma opinião dela que ela expressou de uma maneira errada, só que ela utilizou de palavras que soaram pesado demais e acabou soando preconceituoso, entende? Isso significa que você tem que ficar calado no seu intercâmbio e não falar nada? Gente, não é isso. É só ter bom senso. Uma opinião que você tenha, se você soubesse expressar sem que isso ofenda ninguém, beleza, expresse, mas saiba os momentos corretos para expressar a sua opinião e não sair falando qualquer coisa a qualquer momento, porque assim você evita problemas maiores, igual o que aconteceu nessa situação. O vídeo foi isso mesmo, deixa aquele like aqui embaixo, o seu like é o que me motiva a continuar trazendo vídeos para esse canal e ajuda a divulgar o canal, então por favor, seu like é muito importante. Comenta aqui embaixo a sua opinião, porque principalmente nesses vídeos que são um pouquinho mais polêmicos, a sua opinião é muito importante. Se ainda não é inscrito no canal, se inscreve aqui. Se não me segue nas outras redes sociais, Facebook, Twitter, Instagram, todos os links na descrição. Vejo vocês na próxima. Até mais. Falou!